Pessoal, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 22. Faz algum tempo que eu quero compartilhar esse texto aqui com os irmãos. É um texto que tem falado comigo. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que nós temos descoberto aqui na Palavra de Deus, ou algumas coisas que nós já sabemos, mas agora a gente percebe algumas aplicações. Mateus, capítulo 22. Eu gostaria de fazer mais uma oração nesse momento, pedindo que Deus nos abençoe e fale conosco. Vamos orar? Senhor, temos a Tua palavra diante de nós. Que privilégio, Senhor. Fala conosco através dela, por favor. Ajuda-nos, ó Deus, não só a entendê-la, mas que a gente possa perceber como ela se aplica, Senhor, no nosso dia a dia, e que a gente possa ter a coragem de efetivamente obedecer e aplicar e fazer aquilo que a Tua palavra nos diz. Obrigado, Senhor. Usa, Senhor, o pregador como instrumento do Senhor. Toma-lhe como te apraz. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Pessoal, capítulo 22 de Mateus é uma parte importante do livro. Por quê? Porque ela começa a demonstrar uma parte do ministério de Jesus, que é a parte que ele começa a receber duras oposições. O ministério de Jesus, basicamente, a gente divide em 5 fases. A preparação, obscuridade, popularidade, oposição e sacrifício. Basicamente, para estudar, a gente entende a vida de Jesus dessas 5 fases, tá? Aqui já é a penúltima fase, a fase já de oposição. Os grupos revoltados com a teologia, com a verdade de Jesus, os grupos, eles estão querendo combater o ensino de Jesus, dizer que não é verdade, que não é aquilo, e não estão conseguindo. E eu queria compartilhar um pedaço desses embates ou dessas tentativas de desmoralizar Jesus. Só que cada vez que alguém tentava, Jesus demonstrava mais santidade, mais sabedoria. O Senhor Jesus demonstrava mais que era real. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele está de forma especial. E aqui eu já estou entregando já a chave do que o Senhor Jesus está fazendo. O Senhor Jesus, como ele fez com Satanás, ele vai fazer aqui com cada grupo opositor. Qual foi a ferramenta que Jesus usou para vencer a tentação contra Satanás? A palavra de Deus. Lembra que ele sempre repetia a mesma frase? Está escrito, está escrito. Gente, Jesus venceu Satanás com a palavra. E é interessante que isso não é uma técnica. Você vai usar o quê? A tua sabedoria? Para vencer as provocações do mundo? É a palavra de Deus mesmo. Aqui, a partir do verso 23, tá, pessoal? Tiveram várias provocações, eu quero pegar uma e perceber dos irmãos a beleza, a sabedoria de Jesus e a beleza das Escrituras, tá? A partir do verso 23. Só para dar um contexto, Jesus está no templo, tá bom? A gente sabe disso lá por causa do verso 1. De novo, entrou Jesus a falar-lhes por parábolas. E aqui ele vai falar sobre o reino dos céus. E aí alguns grupos oponentes, os fariseus já tentaram, agora vem os saduceus. Olha lá verso 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, rapidinho, os saduceus eram um dos grupos religiosos que haviam em Israel na época de Jesus. Haviam, por exemplo, os fariseus, que todo mundo já ouviu falar, né? Haviam os saduceus, haviam os herodianos, que era um grupo que queria meio que manter ali eles queriam ficar bem politicamente, mas eles queriam falar meio que contemporizar, era um grupo meio liberalzão, assim, querer envolver política com religião, por isso que é de Herodes, os herodianos. Havia então saduceus, fariseus, herodianos, havia também os essênios, que era um grupo religioso que ficava mais por fora, assim. Havia então a religião oficial, eles queriam ser piedosos por fora. Foi um grupo importante também. Então,
basicamente, dois grupos vão se opor ao ministério de Jesus: os fariseus e os saduceus. Os herodianos nem tanto, porque eles mesmos já eram queimados diante de todo mundo. E os essênios, eles estavam por fora, então eles pelo contrário, eles estavam aguardando o Messias e queriam ver se Jesus era ele ou não, esse Messias ou não. No caso, uma grande diferença que havia entre os fariseus e os saduceus: os fariseus, eles eram uma parte da população mais rica. Era uma parte da população que possuía mais posses. Muitos dos principais dos judeus eram fariseus. Muitos também dos que participavam do Sinédrio, que era basicamente o Senado ali de Israel, eles eram fariseus. Mas haviam alguns saduceus também. E teologicamente, uma das suas diferenças, o fariseu ele falava: não, você deve viver corretamente, e aí botava um monte de regra para cada um viver. Por quê? Porque isso vai afetar a sua postura em relação lá na frente, quando Deus instituiu o seu reino. Ele fala de reino, o judeu crê na existência do reino. Quando lá na frente ele vai ressuscitar os fiéis, e esses fiéis vão andar com o Messias. Basicamente essa era a escatologia judaica. Os saduceus, eles já não precisavam seguir tantas regras assim. Por quê? Porque eles acreditavam que morreu, acabou-se. Morreu, acabou, é igual galinha, igual bicho, igual cachorro. Morreu, acabou. Não gosto de lembrar disso, o pessoal não fica triste, né? Cachorro não tem alma e tal, mas deixa pra lá. Mas assim, basicamente assim. Essa era a ideia do saduceu. Então, se depois tu vai morrer mesmo, que vale agora, seja correto agora, porque isso que vai valer. Não tem essa história de ressurreição. Não vai ter uma volta à vida. Alguns saduceus, eles até criam. Não é que acabou. Depois tu já vai para o céu. Mas o fariseu sabia que o Senhor tinha prometido, que Deus tinha falado isso nas profecias de Ezequiel e Jeremias, que haveria um reino terreno. Então havia esse debate aqui. Os saduceus estavam errados, pessoal. Por quê? Eles criam que não havia esse retorno futuro. Eles criam que não havia essa reconstrução do reino de Deus aqui na terra no futuro. Por isso eles não criam na ressurreição. E aqui Mateus, ele está revelando isso para o leitor. Olha, esses saduceus, eles não criam na ressurreição. E eles queriam pegar Jesus Cristo nessa teologia, que era debatida entre os dois maiores grupos. Eles querem pegar, além da gente mostrar que Jesus não sabe nada de Bíblia, além da gente pegar ele, a gente também vai provar que a nossa teologia é certa. Ou seja, os caras tinham um duplo ataque aqui que eles estavam querendo fazer, e Jesus precisava responder através de uma resposta, respondendo esse duplo ataque. Então agora eles vão contar uma história baseada na lei. Mestre. Gente, que hipocrisia. Mestre. Que mestre que nada, cara. Você está querendo... Você vê como a hipocrisia rola. Você está querendo acabar com ele. Ele te chama de mestre. Mas tudo bem. Mestre. Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Realmente Moisés falou isso. Essa lei está na lei de Moisés. Foi uma lei que Deus determinou, chamada de lei do levirato. Levirato significa lei do cunhado. Levi é cunhado. Aí se você quer pôr o nome de Levi no seu filho é outra história, tá? Mas a lei do levirato está na lei mesmo. Era isso mesmo. Por quê? Qual que era a ideia? Uma coisa que eu acho importante, e eu não quero falar de política aqui, não é isso. Mas dentro da lei que Deus estabelece para Israel, nunca ia acontecer de ter um do clã, uma família, que fosse tão mais rica do que a outra não tivesse nada, morresse na míngua, e a outra família, o outro clã tivesse e comprasse Israel inteirinho. Não existia isso. Por quê?
porque existiu um ano do jubileu, que nesse ano do jubileu, mesmo que você vendesse a tua propriedade, a tua terra, no ano do jubileu, as terras voltavam para as famílias originais. Isso é legal, por quê? Porque era um remanejamento honesto da terra. Inclusive, o preço do terreno variava de acordo com quanto tempo faltava para o jubileu. Então, se o jubileu fosse ano que vem, era mais baratinho. Se o jubileu fosse daqui a 50 anos, era mais caro, porque você vai ter 50 anos de posse daquele terreno. Isso é muito legal. Por exemplo, esse negócio dos grandes latifundiários que a gente vê no mundo, e a galera querendo terra e não tendo, isso nunca ia acontecer em Israel. Por isso que Moisés, direcionado por Deus, fez essa lei do levirato, que era o quê? Ele não queria que nenhuma família, nenhum clã, nenhuma tribo deixasse de existir por falta de descendentes. Então, nesse caso, não havia então aí nenhum método, não anticonceptivo, o contrário, né? Método, como é que é o nome que dá desses? Para ter filho? Método conceptivo. Obrigado, Lito. Não tinha esses negócios de fertilização in vitro, não tinha esse negócio todo. Então, pela lei, o que acontece? Se o irmão morresse, aquela mulher, também isso era uma questão legal, porque de repente a gente pensa, nossa, que isso, vou ficar com o meu cunhado e tal. Mas tinha uma questão também importante, porque dependendo, se a mulher não tivesse filho, quem ia cuidar dessa viúva? Não tinha INSS, galera. Não tinha pensão alimentícia. Não tinha nada disso. Muitas mulheres, quando ficavam viúvas, elas iam para a mendicância. Então, Deus protegendo a mulher... Gente, detalhe. Quando você fala assim, não, o Antigo Testamento era contra as mulheres, era machista, cara, você não entendeu ainda a lei. Você não estudou. Porque isso aqui é para proteger a mulher. Ou seja, aquele irmão que é vivo... vai tomar essa mulher para si, vai gerar filhos do clã, e aí a terra permanece com ela, permanece com a família, e aquele filho dela ia sustentá-la, quando precisasse. Porque não tem INSS, não tem essas coisas, então tinha esse recurso. A lei era boa, pessoal, ela protegia a mulher, para ela não ficar na míngua, e também para que as famílias não sumissem. Aquele filho que nascesse daquele cunhado não seria considerado filho daquele cunhado, seria considerado filho daquele irmão falecido, mantendo o nome do irmão falecido. Então, assim, a gente tem que só tomar cuidado para a nossa cultura, a gente ouve às vezes, nossa, que isso, vai ficar com o irmão do outro. Mas era, dentro do contexto da época, um tremendo avanço legal de proteção à mulher. Porque a mulher ela seria protegida fisicamente, seria protegida economicamente, seria protegida o clã da família, era protegido o nome do irmão. Todas essas coisas eram muito legais. Só que olha só o que eles estão fazendo, pessoal. Que também é uma coisa que a gente tem que refletir aqui no texto. Além deles estarem querendo pegar Jesus, eles também, assim como Satanás fez, eles estão usando o que para pegar Jesus? Qual que é a base? A palavra de Deus também. Mal interpretada, mal usada, mas estão querendo usar também a palavra de Deus. Então eles citam a lei no verso 24. E agora ele começa a contar. A lei diz isso. Deixa eu contar uma história. Vamos supor, verso 25. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência. Deixou sua mulher a seu irmão. Lei do levirato. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Entenderam isso? Então o primeiro não deixou descendente, ela passa para o segundo, não deixa descendente, passa para o terceiro, não deixa. Isso daqui é uma coisa que nunca aconteceu. Mas eles não, mas e se acontecesse? O problema não era isso, pessoal. O problema era ir lá na ressurreição. Com quem que ela vai ser casada? Depois de todos ele morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Eles estão querendo usar essa situação para botar Jesus
Primeiro, olha que ideia ridícula esse negócio da ressurreição. Olha que confusão vai ser a sociedade na ressurreição. O verso 29 é a chave do texto. É o verso mais importante desse capítulo, nesse pedaço. Tá? Porque o verso 29 descortina todas as questões em relação a erros e a pecados. Ele vai dizer, respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo duas coisas. Errais, não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Esse verso é importante para nós pelo seguinte, todas as vezes que erramos, todas as vezes que pecamos, é porque a gente não está conforme nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Todas as vezes que você está com uma tentação e você enfia o pé na jaca, é porque você não percebeu as Escrituras nem o poder de Deus. O que Jesus está falando, olha, vocês estão fazendo uma pergunta que ela está errada na sua base. Você está fazendo uma pergunta que demonstra a vocês o desconhecimento que vocês têm das Escrituras e o desconhecimento também que vocês têm do poder de Deus. Por exemplo, vocês não estavam preocupados com uma família que ficou sem clã, com um clã que ficou sem descendência. Vocês não estão preocupados com uma terra que agora ficou sem dono. Vocês não estão preocupados nada com isso. Vocês estão preocupados ali em pegar alguma coisa. Vocês não leram como vai ser o reino. Vocês não leram como vai ser no futuro. Vocês não conhecem a Deus a ponto de fazer essa pergunta. Vocês acham que o nosso Deus é um Deus de confusão? Você acha que o nosso Deus já não pensou no futuro nessas coisas? Mesmo que tivesse acontecido essa situação, Deus, na sua lei, já teria prescrição para isso. Vocês erram porque vocês não conhecem, primeiro, as Escrituras. Essa pergunta, a Escritura já tinha respondido. E segundo, vocês não conhecem o poder de Deus. Baseado nisso, e aqui a gente tem essa reflexão para fazer sobre as nossas vidas, da gente poder repensar se a gente está tendo alguma dificuldade ética, se a gente está tendo alguma dificuldade moral, se a gente está tendo alguma dúvida, se a gente está tendo algum problema relacional com algum irmão, se nós odiamos algum irmão, se nós não perdoamos algum irmão, se nos nossos relacionamentos há inveja e maldade, se no nosso coração há rancor e revolta, se a gente tem alguma ganância no nosso coração, se a gente é daquelas pessoas que tem uma ambição egoísta no nosso coração, se nós vivemos com posturas carnais, se nós queremos posturas sensuais, se nós erramos na questão da sexualidade ou do dinheiro, todas essas coisas estão nesse versículo aqui. Errais por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Você não conhece a Escritura que diz que não é para você ter isso no coração? E você não conhece o poder de Deus que Ele está vendo você fazer isso? O pastor não está vendo, o Derivaldo não está vendo, a Júlia não está vendo, o Andres não está vendo, a Susan não está vendo, mas Deus está vendo. E Ele não está vendo apenas suas atitudes, mas Ele também está lendo o seu coração. Você não conhece o poder de Deus? Não sabe que Ele é onipresente, onipotente e onisciente? Porque isso está no seu coração. E aqui Jesus já está dando a primeira cutucada nele. Cara, vocês não conhecem o poder de Deus que está lendo? Por que vocês estão me fazendo essa pergunta? Eu gosto daquela frase de um autor muito piedoso que disse o seguinte: esse livro, a palavra de Deus, ele é um livro especial. E o pecado, ele se contrapõe a ele. E a verdade é a seguinte: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Essa é a verdade. Ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Isso daí, nesses 15 anos que eu tenho de ministério, irmãos, não errou nenhuma vez. Mas
todas as vezes que eu ia conversar com alguém que estava passando por algum problema, que estava desistindo da vida com Deus, que estava desistindo de alguma coisa, estava errando na sua fé, errando na sua prática, fazendo alguma coisa errada, a minha pergunta é, cara, como é que está seu tempo de devoção? Pastor, faz tempo que eu não faço. Meu irmão, como é que está a sua leitura diária da Bíblia? Ah, pastor, faz tempo que eu não pego. Já aconteceu uma vez de eu chegar na casa de uma pessoa e falar assim, irmão, eu queria ler um texto da Bíblia com o irmão, eu até tenho aqui no meu celular, mas, por favor, me empresta a sua Bíblia lá. Ah, só um minuto, pastor. Deu para ouvir no quarto aquele assim, ó. Deu para ouvir, cara. Aqui, pastor. Irmão, como é que está a sua leitura da Bíblia? Ah, pastor, está meio desanimado, né? É? E como é que a gente se anima se não for nas páginas da Palavra de Deus? Onde a gente vai encontrar força para seguir diante se não for na Bíblia? Onde eu vou encontrar a esperança sobre o futuro, se não for naquilo que Deus fala sobre o que Ele é e o que Ele vai fazer na frente? Meus irmãos, quando a Bíblia fala que no futuro teriam pessoas que se cercariam de falsos profetas, de falsos mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos, Paulo estava chamando atenção, e Pedro chama atenção disso também, para essas pessoas que querem que alguém simplesmente coce o ouvido deles, não estão querendo a verdade. E aí que está, se eu tenho algum problema, eu vou pedir um conselho, vou conversar com o Luan, com a Thaís, vou conversar com o Cris, mas eu não quero a opinião do Luan, da Thaís e do Cris. Eu quero que eles me mostrem o que a Bíblia fala sobre aquilo, sobre o meu problema. Porque é isso que vai calar o meu coração. É isso que vai me dar esperança em relação ao futuro. Talvez explique-se o fato de que passa o tempo e a quantidade de doenças emocionais nos crentes eles estão subindo, ao passo que a quantidade que a Bíblia é estudada em profundidade ela vai descendo. É uma matemática. Quanto menos você estuda a Bíblia, mais vão subir os problemas emocionais, estruturais, familiares. Lógico. Por isso que a gente fala da importância do EBD, porque é o momento que a gente tem a oportunidade de abrir a Bíblia, estudar em profundidade o texto e saber o que Deus está falando dele. Agora, o diabo é favorável ao EBD? O que vocês acham? Tu acha que o diabo quer que todo mundo venha aqui domingo para estudar a Bíblia? Lógico que não. Lógico que não. O Senhor Jesus Cristo, então, primeiro, antes dele explicar o erro da teologia deles, ele vai logo no coração. Isso é incrível como Jesus faz isso. Eu gosto de ler essas histórias dos evangelhos e ver que Jesus ele faz uma leitura do coração das pessoas e revela ele para nós. Então, eu lembro quando a gente estava falando lá de Marcos, que vem a tempestade na onda e as pessoas acordam Jesus. O Senhor não se importa com ele. Lembra dessa mensagem? Jesus ele para e vira, ele acalma a tempestade primeiro, mas depois ele para e vira assim. Por que vocês são tão covardes? Por que não tendes fé? Ou seja, Jesus ele vai lá no coração. Pau! É exatamente o que ele está fazendo aqui. Ele está falando, vocês estão com um problema no coração de vocês. Sabe por que vocês estão questionando essas coisas? Porque vocês não estão ligados à palavra de Deus. Vocês até estão usando ela, mas sem a profundidade que ela está mostrando. E sem o entendimento inteiro dela. Agora sim, no verso 30, ele vai abordar a questão teológica. Mas é interessante que ele já abordou o coração primeiro. E eu quero encorajar a igreja nisso, pessoal. Deus está dando oportunidade para você. Se você tem alguma luta, alguma dor, alguma dificuldade, a palavra de Deus é suficiente para você. A palavra de Deus tem resposta para você. Ela é viva e eficaz e ela jamais passará. É interessante que na resposta teológica, Jesus vai mostrar na palavra de Deus como que o uso da palavra de Deus foi errado deles. Foi um uso
seletivo, só pega o versículo que eu acho legal e esquece que a Bíblia tem um todo para falar sobre aquele assunto. Gente, isso tem sido tão praticado hoje em dia. Se pegar pedaços e versículos para se fazer uma teologia sem considerar o todo. Bom, a primeira resposta de Jesus está lá no verso 30. Alguém pode ler para mim, por favor? Isso, tem. Primeiro, então, olha, ele está falando, você não lembra das Escrituras? Porque no futuro, quando o reino de Deus vier, a sociedade mudará a sua forma de existir. As relações humanas, elas mudarão. E aqui ele está dizendo que na ressurreição, detalhe, ele está citando o entendimento que a Bíblia mesmo já revelou sobre isso. Na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Esse texto ele é mal interpretado. Já ouviu falar do sexo dos anjos, essa discussão do sexo dos anjos? E aí o pessoal fala, não, anjo não tem sexo. Mas onde que está falando isso? Porque no texto não está falando isso. O texto está falando que anjo não tem sexo? Está falando isso, gente? Não, o texto está falando o seguinte, que os anjos não se casam. Essa é uma reflexão importante. Ele está falando que no reino as relações elas vão ser de outro nível de profundidade e que não vai haver a necessidade da formação de casais através de casamento, que as relações de parceria elas serão feitas diferente, não através do casamento. Na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. Ou seja, no futuro, no reino, e eu sei que é no reino porque é sobre o reino que ele está falando, né? No capítulo 22, verso 1 diz, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao reino. Então ele está falando do reino dos céus. Ele aproveita essa pergunta para continuar e retomar esse tema. Está falando, no futuro, na ressurreição, quando acontecer isso, quando esse reino for instaurado, e detalhe, o Antigo Testamento já fala sobre o reino. Daniel fala, Ezequiel fala, Lamentações, Jeremias fala, Obadias fala, Malaquias fala, Zacarias fala, tantos falam sobre o futuro. E essa restauração do tempo e da sociedade, ele simplesmente está falando, esse conceito de casamento muda, não vai ter casamento. Até porque o casamento é uma instituição necessária para que haja ordem na sociedade, para que a posteridade venha num contexto correto, para que a geração seja formada de uma forma correta, onde os filhos sejam educados de uma forma correta pelos seus pais. O que nós estamos vendo é essa tentativa desses movimentos de esquerda de destruir a família tradicional. A gente já falou na EBD sobre esse conceito de família tradicional, que é a família bíblica, querendo destruir esse conceito. Cada vez que tu destrói esse conceito, pior fica a sociedade. Porque se aquele filho não tem pai nem mãe, quem disciplina ele? Quem direciona a vida dele? Quem aconselha ele? A escola? O professor? Coitado dos professores que estão aqui, eu não quero nem citar isso. Não. Quem tem que educar os filhos? Os pais. É o avô? É o avô? Não é, viu, Genival? Não é. Estou brincando. Não, é os pais. Graças a Deus, os pais são educados na fé cristã e estão direcionando seus filhos assim. Os filhos do Genival da Maria. A gente vê essa postura na criação dos filhos. E é isso que Deus falou. Mas no futuro, onde não há essa necessidade da formação de posteridade, da formação de geração, essas relações já não serão mais necessárias. Todos serão iguais perante Deus. Todos são filhos dele. Não há essa necessidade de ter um pai, neto, filho.
É outra história. O reino milenar vai ser diferente. Essa é a primeira coisa que Jesus está tratando aqui. Pô, vocês não lembram que a Bíblia fala sobre isso, meus amigos saduceus? Agora, Jesus, a partir do verso 31, agora é o que eu acho lindo, tá, pessoal, essa passagem. Eu acho lindo, sabe por quê? Porque agora ele vai tratar o conceito de ressurreição. Ele vai tratar o seguinte: de uma vez por todas, os mortos vivem ou não? De uma vez por todas, eles são aniquilados ou não? Eles deixam de existir ou não? E aqui Jesus, falando, ele cita um texto lá de Êxodo 3, capítulo 6, diz assim: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. No primeiro momento eu falei, tá, mas por que ele está citando esse texto? Pessoal, olhem bem o texto. Ele está falando num contexto que Abraão já tinha morrido, que Isaque já tinha morrido, que Jacó já tinha morrido. Quem estava ali no contexto era Moisés, anos depois. E ele está usando esse verso para dizer, Deus é Deus de vivos. Sabe em que ele está se baseando? No tempo verbal do texto. Anos depois, Deus encontra com Moisés e fala, eu sou o Deus de Abraão. Ele não falou assim, olha, eu era o Deus de Abraão. Ele está falando, eu sou. Se eu sou, é porque Abraão ainda existe. É porque é presente. E Abraão existia no céu. Quando ele fala... Gente, isso é lindo demais. Ou seja, Jesus está usando o tempo verbal que está no verso para dizer, ó, Deus não falou eu era. Ele falou, eu sou o Deus de Abraão. Passou um pouquinho, eu sou o Deus de Isaque. Eu sou o Deus de Jacó. Passou o tempo, mas esses três homens que em determinado momento morreram, mas eles continuam na presença de Deus. Olha só, cara. E aí o pessoal falou, cara, se Deus falou eu sou, é porque ele ainda era. Não estava nesse plano, não estava nessa existência aqui, não estava na terra, mas estavam com Deus, e para Deus, eles são dele. E Deus é Deus dele. Só para você abrir lá rapidinho, Êxodo 3:6. Êxodo 3:6. Se alguém achou, pode ler, por favor. Essa é aquela passagem que Jacó está vivendo lá apacentando o rebanho do sogro, né? Moisés, obrigado. Moisés está lá apacentando e vê uma sarça pegando fogo e ela não se consome. Ué, uma árvore pegando fogo, ela não se acaba, não vira cinza. Chega lá perto e Deus fala, Moshe, Moshe, eres kodoi. Essa é a passagem, né? Moisés, esse lugar é santo. Tira a sandália do teu pé. Deus está aqui. E ele vai se apresentar diretamente para Moisés, aquele Deus que Moisés sempre foi criado pela mãe, contando as histórias de Deus. Agora Deus vai se apresentar para ele. Pai, sabe quem sou eu? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou esse Deus. Ele não fala assim, eu era. Eu sou, eu continuo sendo Deus dele, porque eles continuam vivos e me adorando. Voltamos então lá para Mateus. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Aí eu lembro daquela expressão que diz que a palavra de Deus subsiste eternamente, né? Pode passar o tempo, pode passar tudo, mas a palavra de Deus ela continua valendo. Pessoal, essa igreja, a Igreja Batista Memorial Serra Negra,
ela é apaixonada pela palavra de Deus. Essa visão não é nossa, nós aprendemos com o nosso mestre. Jesus, ele valorizava e ele entendia que cada verbo era importante, que cada palavra era importante, que cada expressão era importante, e que cabe àquele estudioso da palavra de Deus não dar a sua opinião, mas mostrar a beleza da palavra de Deus. Davi, ele fala sobre o Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Essa foi a oração que nós fizemos antes de pregarmos, antes de estudarmos. Senhor, que a gente possa perceber, que teu Santo Espírito possa nos mostrar a maravilha da tua lei, como tua lei é linda e é bela. Não ajuda só a gente a entender, mas ajuda a gente a aplicar exatamente essa postura que Jesus tinha. Ele valorizava as expressões, o verbo, os verbos, as palavras. Jesus valorizava isso. Então, irmão, eu queria que a gente saísse daqui olhando com esse temor para esse livro sagrado que nós temos aqui. Não aceite interpretações parciais, que era o que esses saduceus estavam fazendo. Só pegaram aquela parte do texto que era para dar base para a pergunta de inquietação deles. Eles queriam usar esse texto só simplesmente para pegar Jesus contra a lei. Jesus não podia dizer, não, a lei não disse isso. Não, ele disse isso mesmo. Mas você não lembra que a lei fala também sobre o reino de Deus, como ele vai ser no futuro? E outra, em relação à ressurreição, que eu sei que é sobre isso que vocês estão querendo pegar, né? Você lembra quando Deus fala com Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Deus não é Deus de vivo, não é Deus de morto, é Deus de vivo. Esses homens estão vivos, estão com Deus. Tem ressurreição ou não tem? Se eles estão vivos com Deus, tem. Se eles existem com Deus, tem. Essa é a maravilha da palavra de Deus, pessoal. Cada vez que a gente vai estudando, a gente, caramba, como é que pode? Olha o que Jesus fez. Jesus, ele usou um tempo verbal para acabar com uma heresia. Um tempo do verbo para acabar com uma heresia. Por isso que todo mundo se maravilhava. Gente, eu quero desafiar você a se maravilhar sempre com a palavra de Deus, a ter esse apreço, esse apego à palavra de Deus, a não nortear a sua vida por qualquer outra logia, seja sociologia, psicologia, antropologia, historiologia, essas coisas todas. Cara, pauta a sua vida pela palavra de Deus, porque ela é que é incrível. E ela é tão poderosa, já citei isso outras vezes, eu creio que se um incrédulo falar assim, ó, eu vou começar a obedecer isso daqui mesmo, eu não acredito em Deus, mas beleza, eu vou fazer o que a Bíblia diz, a vida dele melhora. Tamanho o poder desse livro, das palavras que são de Deus e não nossas. Pessoal, tenha esse apego pela palavra de Deus, valorize a palavra de Deus, não deixa passar um dia sem que você tenha um contato com a palavra de Deus, não vá dormir sem que você já não tenha lido a palavra de Deus. Se você gosta de ler de manhã, leia de manhã. Se você não conseguiu, leia de noite antes de dormir. Quando eu entendi isso daqui, eu era adolescente, e eu já contei essa história para os irmãos, tenham paciência de ouvi-la mais uma vez. Eu ganhei um abajur daqueles que tem um pregador assim, e eu botei na minha cama. E eu fiz não foi uma barganha com Deus, tá? Foi um propósito. Porque eu não queria nada em troca, então eu só queria... Que era o quê? Senhor, enquanto eu estiver entendendo, eu vou ler a tua Bíblia. Então eu chegava da faculdade, pegava 2 ônibus voltando da faculdade, chegava lá, batia meu pratinho, né, singelo, e aí tomava meu banho e ia dormir. Mas antes de dormir, abria a Bíblia na cama mesmo, que ficava do meu lado, acendia o abajur, para o meu irmão não ficar bravo comigo, que dormia do meu lado, com aquele foquinho em cima da Bíblia, eu coloquei isso para o Senhor. Enquanto eu estiver entendendo o que eu estou lendo, eu vou ler. Pessoal, as revoluções que foram feitas desse tempo para cá, eles perduram até hoje. É por isso que eu estou aqui. Pelas revoluções que Deus foi fazendo ao entendendo a palavra de Deus, a compreendendo o amor de Deus. Aí eu quis me dedicar para Jesus, eu quis servir a Ele. Aí Deus me ajudou a escolher a melhor mulher do mundo para casar. E aí essas coisas foram acontecendo e a gente está aqui hoje. Fruto do que a palavra de Deus pode produzir de positivo na vida de uma pessoa. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Tá?
Tenha esse apego, seja apaixonado pela palavra de Deus. Porque foi ela que o Senhor Jesus Cristo usou para mostrar como Ele era Deus. Ele usou a palavra de Deus, um tempo verbal, pessoal. Um tempo verbal Ele usou para demonstrar a sua sabedoria e divindade. Por isso que todo mundo, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina. Detalhe, a doutrina só porque Jesus usou o texto como ele estava lá. Vale a pena fazer isso. Eu quero encorajar você a fazer isso. Meu irmão, vamos orar. Vamos pedir que Deus continue falando conosco através da sua palavra. Porque ela é viva, eficaz, ela consegue nos mostrar, nos responder, nos ajudar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela maravilha que vemos aqui o Senhor Jesus Cristo operando. Usando um tempo verbal para mostrar o quanto o Senhor é vivo, o quanto o Senhor é verdadeiro, o quanto as suas promessas se realizam, o quanto o Senhor é leal, é poderoso. Ó Deus, que possamos, como servos teus, sermos apegados à tua palavra e vibrarmos por ela. Ajuda-nos nessa direção. Ó Deus, eu oro pela tua igreja. Que cada servo teu aqui seja apegado às sagradas escrituras. Pedimos isso, Senhor. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, o amor dele, o amor do Pai, a graça de Jesus e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o teu povo espalhado pela face da terra. Pedimos, aproveitamos para pedir para que a tua palavra seja acessível ao teu povo naqueles países que eles não têm essa facilidade que nós temos. Que a tua igreja que está espalhada pela face da terra, que todos tenham esse privilégio que nós temos de ter a Bíblia, Senhor, na nossa mão. Abençoa, Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, Deus abençoe muito cada um dos irmãos. Coloquem nas suas vidas um projeto aí de leitura da Bíblia, tá?